Início de mês é início de série e hoje, como sempre, tem sido esse tempo especial que a gente pode iniciar uma nova série e iniciar também juntos ao redor da mesa do Senhor. O momento da ceia é um tempo que a gente relembra o que o Senhor Jesus fez por nós, a demonstração do cuidado e do amor do Senhor na cruz do Calvário, o sangue de Jesus sobre nossas vidas, nos purificando, nos dando acesso à presença do Senhor. Tudo que Deus intenciona, queridos, para cada um de nós é que nós tenhamos esse encontro com Ele. Deus ama tão profundamente e Deus é tão grande que Ele se apresenta para mim e para você. E o desejo do Senhor é que o nosso coração seja tão tocado pela vida de Jesus, essa vida extraordinária que andou no chão da vida que eu e você enfrentamos diariamente, mas que Ele veio com um propósito, dizer assim, olha, eu quero salvar a sua vida, eu quero mostrar para você que você precisa andar comigo. E a gente hoje, ao redor da mesa, a gente faz isso, queridos? A gente celebra a ceia do Senhor. E hoje a gente inicia uma nova série, Reconstruindo em Vida. Reconstruindo em Vida. Antes de ler o texto, quero dizer a você, a nossa série é baseada no livro de Neemias. Então, você vai receber aí, a partir de amanhã, a convocação, o encorajamento para mergulhar em Neemias. São 13 capítulos, então você vai junto, nós vamos juntos, como temos feito em alguns livros aqui, fazer essa viagem pelo livro de Neemias. Livro extraordinário, irmãos, livro que tem lições preciosíssimas para nós, lições assim que marcam muito a minha vida. Lições de liderança, lições de um homem de Deus, lições de como enfrentar situações complexas, lições de como ter um planejamento. Por isso que a gente fala reconstruir, porque, queridos, a nossa vida, a gente vai levando a nossa vida e há momentos em que as coisas desmoronam, é ou não é verdade? Há momentos em que a gente constrói algumas coisas e os reveses da vida fazem tudo virar entulho. E aí a gente precisa, diante desses momentos, parar e refletir. E agora? Como que eu faço? Como que eu me levanto? Será que é possível reconstruir? Porque reconstruir, irmãos, é reconstruir hoje. É reconstruir em vida. Nós estamos vivos, nós temos o Senhor andando conosco. E tudo aquilo que é desmoronado, às vezes com a permissão do Senhor, é porque o Senhor quer que a gente recomece de outra forma. Mas em todo tempo Deus quer nos ajudar nos processos de reconstrução da nossa vida. Talvez você pense assim, mas eu não sou um líder. Eu lembro que a gente, graças a Deus, enfrentamos e estamos aí com dores, irmãos. Nós enfrentamos pandemia, perdemos pessoas queridas. Eu creio que todo mundo aqui perdeu alguém próximo, talvez da própria família. E a gente passou, e ainda as consequências, os níveis de depressão das pessoas em consequência da pandemia, traumas que a gente vai carregando e vai ter que trabalhar isso em nossos corações. E eu me lembro que eu mergulhei nesse livro durante a pandemia, porque Neemias, ele é um cidadão que ele surge durante um momento de dificuldade, e a sua missão, ele é levantado justamente para esse momento de dificuldade, porque, gente, Deus levanta homens e mulheres para liderarem em momentos de crise. São em momentos de crise que os verdadeiros líderes se revelam. Líderes não fogem das responsabilidades quando as coisas desmoronam. Líderes não se envergonham de tomar a frente diante de situações complexas. E a pandemia foi isso. O Vanê está aqui hoje, lembra, A gente estava lá. E agora a igreja, como que a gente vai fazer? Corre, faz live, faz não sei o quê. E aí caiu sobre mim, irmãos, lá no tabernáculo, a responsabilidade de tocar uma live de oração no Instagram todos os dias, 8 horas da noite. E foi bênção demais.
Tá aqui os meus amigos hoje que são testemunhos que não que podem comprovar isso. 4 meses, irmãos, segunda a sexta, eu lá com os irmãos orando. Quantas lágrimas derramadas, quantos períodos de intercessão. A gente ir para a igreja e ver a igreja nos bancos vazios, mas Deus levanta pessoas. São nos momentos de dificuldade que Deus espera que homens e mulheres tementes a Ele se levantem naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus quer reconstruir. Talvez você pense assim, mas eu não sou líder, pastor, eu não sou líder na onde eu trabalho, eu não sou líder na igreja, eu não sou líder onde eu ando. Você é líder da sua vida, querido. Deus quer que você lidere a sua vida. Deus quer que você lidere diante das dificuldades que se apresentam para você. E aí você sendo líder da sua vida, você não vai ter um líder no seu trabalho. Você tem lá alguém que você presta conta, mas você vai ser o líder da sua vida. Você vai ser o líder da sua vida porque tem um só que você presta contas acima de você, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então você deve ser líder de si mesmo. E a reconstrução daquilo que já desmoronou e talvez venha desmoronar, passa pela sua vida. Reconstruir em vida é isso que a gente vai fazer, vai refletir nesse próximo mês. Mês que vem já tem uma série aí, coadjuvantes que mereciam o Oscar, então já vai aquecendo seu coração, mas esse mês, reconstruir em vida, convido você a ler comigo o capítulo 1 de Neemias, são 11 versos, e a gente vai refletir sobre esse momento histórico, e o que seria esse reconstruir em vida, e o que eu trago para os irmãos nessa noite. Neemias, capítulo 1. Neemias aí está antes de Jó, antes de Salmos, se estiver com dificuldades. Amém? Está comigo aí? Diga, estou. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Isso é novembro ou dezembro, irmãos. No 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje
este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Pai bendito, a tua palavra é preciosa para a gente, Senhor, e a gente precisa muito ser instruído pelo Senhor, Pai. A gente caminha com o Senhor, mas nós precisamos sempre ouvir a voz do Senhor, porque senão nós nos perdemos, Senhor. E nessa noite, Pai, ao todos juntos aqui nos assentarmos aos pés do Senhor, fala aos nossos corações, Senhor. Abre os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da Tua lei. Oramos em nome de Jesus. Amém. A crise como oportunidade. Cedo ou tarde você vai enfrentar uma crise. Talvez você chegou hoje, 4 de setembro de 2022, passando por uma crise. Pode ser uma crise existencial. Aliás, dizem que quem nunca teve uma crise existencial de pensar assim, nossa, que mundo é esse que a gente vive? O que eu estou fazendo aqui? Quem nunca teve essa crise, alguns dizem que é porque está vivendo no mundo da lua. Fala sério. Há momentos que a gente passa por essa crise. Você vai enfrentar a crise, você vai enfrentar a crise no seu trabalho. Você vai enfrentar a crise em entender se aquilo que você está fazendo é realmente o que Deus quer que você faça, se a sua profissão é aquela mesmo, se o caminho que você está tomando é o melhor. Você vai enfrentar a crise no seu casamento, algumas maiores, outras não tantas, mas você vai enfrentar a crise. Você vai enfrentar talvez uma crise de saúde, você vai enfrentar uma crise por não saber como criar seu filho. Você vai enfrentar crises em algum momento. Você vai enfrentar crises que nem são crises suas. Alguém vai te jogar numa crise que é dele. E aí você vai me ver, meu Deus, eu nem queria estar nesse rolo aqui. E quando eu vi, eu estou aqui nesse meio. As crises, elas chegam, irmãos. Mas dizem, eu não sei se você acredita nisso, que toda crise, ela também traz uma oportunidade. A crise traz uma oportunidade, inclusive, para a gente olhar para dentro da gente e pensar assim, peraí. Por que será que isso está acontecendo? Porque nós somos o povo do Senhor e a gente diz muitas vezes que nós confiamos no Senhor e a gente fala assim, Deus no controle sempre, não é isso? A gente até posta, não, Deus no comando. Os mais modernos falam Deus no comando, né? Parece aquela coisa de polícia, Deus no comando. Mas é Deus no controle, a gente fala isso o tempo todo. Mas e quando a crise chega, será que a gente consegue também dizer assim, peraí, tem um negócio errado aqui, mas espera aí, Deus está aqui. A crise ela vem, irmãos. Neemias está aqui na sua vida, vivendo ele está ainda exilado, ele é copeiro do rei, ele está tocando a sua vida, servindo ali Artaxerxes, e determinado dia nós lemos no texto, chega o pessoal lá do seu povo e ele tem essa conversa, e aí ele se identifica com o estado do seu povo. Gente, talvez para você, né, essa noção de ser povo, para gente que é urbano, ou para gente que vive agora aqui no Ocidente, isso é muito diluído, né? Algumas etnias têm mais, o nordestino tem mais. Eu falo porque a minha mãe é nordestina, ela tem essa coisa, esse é o meu povo. Eu preciso sempre estar me lembrando, peraí, é o meu povo. Então, Neemias, ele tem esse impacto do que está acontecendo com o seu povo. Não é apenas ser um familiar, percebe? Se a gente tem essa coisa de quando um dos nossos, né, alguém que nos é caro, alguém que a gente ama, da nossa casa, da nossa família, está em dificuldade, a gente sente. Neemias aqui, ele tem um coração tão grande que ele sente a dor do povo. E a gente tem perdido isso. A gente tem perdido isso como sociedade, irmãos. Acabei de falar da pandemia e como a pandemia nos ensinou o quanto o ser humano pode ser insensível. Aliás, as tragédias ensinam muito. Eu me lembro da tragédia de Mariana, né? A gente vai ficando esquecido. E a gente
estava lá no tabernáculo ainda, a gente fez uma campanha, não vamos levar água, foi uma aventura o pessoal que foi, quebrou a Topic lá, mas levaram. Mas chega lá a pessoa vendendo água R$10, irmãos, para as pessoas que não têm água, um movimento de igreja, e isso é assim, porque as crises revelam quem nós somos, e as crises revelam como a gente está perdendo esse conceito de, peraí, a gente é um povo. É esse que está sentado aí do seu lado, ou se você está sozinho em casa, esse que está na sua TV faz parte do seu povo, ou do seu celular. Então Neemias, ao receber essa notícia, ele é impactado, porque as crises, elas vêm e batem de frente e elas nos atropelam, mas de alguma maneira, a gente precisa olhar para essas crises e enxergar oportunidades, porque para quem anda com Deus, irmãos, não há crise que possa ser maior do que o nosso Deus. Quem anda em intimidade com o Senhor, quem anda nessa confiança, nessa fé, ao observar uma crise, sente o baque, porque nós não somos super-homens, super-mulheres, mas diante da crise a gente pode olhar para essas situações, a vida desmoronou, e é o que a gente vai ver no livro de Neemias. E aí, e agora? Será que é possível reconstruir no meio da crise? Será que é possível? Você vai fazer essa viagem junto comigo no livro de Neemias e você vai perceber como o Deus Todo-Poderoso faz algo extraordinário na vida do seu povo. Você é povo do Senhor, querido. Nós somos o povo do Senhor. Então, se os muros estão caídos, se as circunstâncias estão nos dominando e a gente se vê sem possibilidades, será que é possível reconstruir ainda nessa vida? Será que a crise oferece alguma oportunidade? Quero chamar a sua atenção, obviamente, para 3 pontos nesse texto. E o primeiro é o seguinte: a reconstrução começa com interesse e quebrantamento. Toda reconstrução vai começar com interesse e quebrantamento. Olha o que diz o verso 2. Releia comigo. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E o verso 4 vai dizer: quando ouvi essas coisas, sentei e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus do céu. A reconstrução começa com interesse e quebrantamento. Por quê? Dá mais um clique, por favor. Porque interesse, o Neemias demonstra interesse por aquele momento, por aquelas pessoas, quando ele pergunta. Não dá para a gente reconstruir nada na nossa vida sem se interessar pelo que está acontecendo. Não dá nem para a gente ajudar outras pessoas se o nosso coração não tem interesse em saber o que está destruído na vida da outra pessoa. Então, quando Neemias recebe aquela comitiva, ele pega e ele pergunta: eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, dos sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Para reconstruir é preciso ter interesse, irmãos. É preciso olhar para a situação e se interessar. Mas não apenas interesse. Neemias tem um interesse, mas o interesse dele leva a um quebrantamento. Quando ele ouve a resposta, porque é assim também. Talvez a gente não se interesse, porque a gente não quer ouvir a resposta. Você já deve ter feito isso. Talvez não por não ter intimidade, mas porque você realmente não quer falar ou porque ninguém está nem aí para ninguém. É quando alguém pergunta para você assim: tá tudo bem? E eu arrisco dizer que se eu fizer essa pergunta para alguns aqui, eu não vou falar todos, alguns: tá tudo bem, meu irmão? Tá tudo bem, minha irmã? Tá tudo bem, meu querido? Você, por mais que eu pergunte com interesse, talvez você vai dizer: tá tudo bem.
porque você passa por experiências em que você às vezes demonstra a situação que está vivendo, mas não há o quebrantamento. Neemias não apenas ele demonstra interesse, mas ao ouvir, ao enxergar aquilo, o coração dele é tomado por um quebrantamento. E aí a partir dali, às vezes, querido, as coisas só estão nos entulhos, você só vai conseguir, nós só vamos conseguir sair do entulho quando o nosso coração se despedaçar, irmãos. Enquanto a gente não tomar consciência que o nosso coração precisa estar despedaçado para começar a remover, tirar essas pedras, tirar esse lixo que está aqui, não vai acontecer. Neemias tem interesse, e Neemias tem um quebrantamento. Fala sério, quantos de nós estamos com o nosso coração despedaçado nessa noite? É preciso interesse e quebrantamento. Deixa eu, mais um clique por favor, mas deixa eu falar algo para você aqui. Neemias, ele não era um homem que ficava chorando sem tomar uma decisão. Neemias tem interesse, ele se quebranta, mas ele não é um cara que ele fica chorando lá, vou chorar, porque também chorar é bom, gente. Tem hora, tem tempo para tudo, né? Você lê sua Bíblia, você sabe disso. Vai acompanhando o tio pastor aí. Tem tempo de chorar. Neemias recebe uma situação aqui que a reação dele é se quebrantar mesmo. Passar dias jejuando, orando. E acho que na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas ele não chora por chorar, ele não fica ali prostrado, ele não chora, ele não fica chorando sem tomar uma decisão. E Neemias também não era um homem covarde e nem emocionalmente fraco. A gente é movido de um interesse, não é um interesse apenas para saber, mas é um interesse para agir. Não adianta nada a gente tomar conhecimento e não ser quebrantado. E não adianta nada a gente tomar conhecimento e ser quebrantado e não agir. Ou fala assim, não vou fazer nada, isso não é para mim. Esse abacaxi não está comigo para descascar. Neemias, o choro de Neemias aqui não é o choro de alguém emocionalmente fraco, não. Às vezes a gente é muito insensível com quem está chorando. A gente fala logo, vamos reagir aí. Calma, tem a hora de chorar, mas tem a hora de se levantar também com propósito. Até porque Deus quer nos ajudar. A palavra de Deus diz que Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Então, interesse, quebrantamento, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu sei que é difícil, queridos. Já vivi momentos da minha vida em que o lugar mais gostoso, o único lugar que eu me sentia bem era o sofá da minha casa. E a reação, o poder de reação não vinha. E que para reconstruir estava difícil. Mas há momentos que Deus manda pessoas. E aí a gente consegue se levantar. A reconstrução começa com interesse e quebrantamento. Segundo, encare todos os fatos. Encare todos os fatos. Olha o que diz o verso 3. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias recebe, irmãos, um diagnóstico abrangente. Neemias é colocado ali e tem um choque de realidade. Como é que está o pessoal lá? Aquela pergunta que às vezes a gente só quer ouvir mesmo. Não, está tudo bem. Não, o pessoal aqui fala, está ruim. As notícias são péssimas. E ele tem que encarar esse fato. Então o texto diz assim, olha, passam por grande sofrimento e humilhação. O povo está sofrendo. O povo está humilhado. Sem muro, a proteção
o povo fica vulnerável. O povo vulnerável não tem comércio para aquele povo. Não tem comércio, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem comida. Não tem comida, é sofrimento. Não tem comida, é humilhação. Você sabe disso. Mas ele é posto diante desse fato. Agora, quando eu divido com você esse segundo ponto, eu não estou dizendo assim apenas encare os fatos. Encare todos os fatos. Porque aqui, queridos, não era apenas uma questão de um muro que tinha derrubado. Era algo importante. Eles estavam desprotegidos, tinha uma obra a ser feita, mas tinha algo mais. Quando Neemias toma ciência disso, ele sabe que é por conta da desobediência do povo. Ele sabe que é por conta dos pecados que o povo anda. Então muitas vezes os escombros que acontecem em nossa vida são resultado de nossas ações pecaminosas. São resultado da gente não obedecer aquilo que o Senhor quer. Então quando eu divido com você nessa noite, encare todos os fatos, lê comigo aí o verso 6 e o verso 7. Olha que Neemias diz em sua oração. É algo mais profundo. Ele diz assim, verso 6 e o verso 7. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa diante de ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Neemias não passa o pano, como a gente diz. Neemias encara os fatos. Há um muro derrubado, há uma nação sofrendo. Ele está longe, mas ele sabe também de onde vem esse sofrimento. Deus não chama ninguém de filho para andar de qualquer maneira. É preciso consertar a vida. Então, nos escombros que a vida nos apresenta, eu não sei se você tem isso. Não é ter medo de Deus, não, irmão. Pensar assim, nossa, agora Deus está me punindo. Nossa, agora eu perdi o emprego porque... Eu não sei, irmãos, quem dera se eu soubesse, estava rico, não estava nem aqui com vocês. Mas é a gente olhar para a nossa vida, diante das coisas que nos acontecem, e primeiramente pensar assim, peraí, será que Deus está falando algo ao meu coração aqui? Porque Neemias, ele olha e ele se coloca, ele distante desse povo, ele se coloca como parte do problema. Aqui é bom aquela frase, né? Neemias se coloca no problema, diferente de quem só aponta o problema. Apontar o problema é fácil. Neemias poderia dizer assim, ó, tá vivendo isso porque vocês estão vivendo um distanciamento do Senhor. Vocês estão vivendo longe daquilo que Deus quis e quer para cada um de nós. Gente, você sabe aquilo que você desobedece a Deus. Você não sabe não? Não precisa balançar a cabeça não, eu sei. Então, encarar os fatos não é ficar com papinho, desculpa, vou usar uma expressão aqui, com papinho furado diante de Deus não. Você que está em casa também. Porque a gente faz as orações as mais hipócritas. É encarar os fatos. Espera aí, Senhor, tem isso aqui na minha vida, tem essa área aqui que eu preciso arrumar, tem isso aqui que eu deixei de fazer. Encarar os fatos, irmãos, diante de Deus, diante do nosso Pai. Diante do Pai a gente chega com essa conversa mesmo íntima e dizer, Pai,
Errei. Então encarar os fatos é a gente encarar a totalidade. Espera aí, tem uma situação aqui. Não apenas o que a gente vê, sabe? Semana passada nós ouvimos sobre olhar, né? Ir mais fundo. Ir mais fundo com Deus é ter mais consciência dos nossos pecados, irmãos. E aí, quando a gente mergulha nesse Deus, a gente deixa de olhar só no plano do que está acontecendo. A gente pensa, peraí, tem oportunidade nessa crise, mas eu preciso encarar os fatos. Eu falhei nisso ou não. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas antes de agir, a gente precisa saber o que a gente vai fazer. Neemias tem esse choque de realidade. Mas que é bom. Naquilo que você precisa reconstruir, você sabe mesmo o que precisa ser feito? Você sabe mesmo onde começou a ruína? Porque precisa encarar os fatos. Precisa encarar. Precisa matar no peito, como a gente diz. É isso, tá ruim. Tá ruim. Tô falido, tô no vermelho. Onde que tá? Onde que tá o gargalo? Onde que tá a torneira aberta aqui? Tá ruim, meu casamento tá ruim. Onde é que eu tô falhando? Será que eu tô sendo uma esposa, como a palavra de Deus diz? Será que eu tô sendo um esposo, segundo a palavra? Onde que eu tô falhando no meu relacionamento com Deus? Onde que eu tô falhando no meu jeito de lidar no meu trabalho? É encarar. As coisas estão difíceis, olha, tá ruim nisso. É chegar e encarar os fatos. Terceiro e último, queridos. Tendo esse interesse, tendo acontecido o quebrantamento, tendo encarado todos os fatos, a gente precisa ocupar o nosso lugar na reconstrução. Ocupe o seu lugar na reconstrução. Leia o verso 11 com você. Neemias está encerrando a sua longa oração. E que oração, irmãos! Aqui tem o reconhecimento da grandeza de Deus. Aqui tem o clamor relembrando da fidelidade de Deus. Aqui tem confissão de pecados. Aqui tem o reconhecimento de que longe do Senhor a disciplina do Senhor. Mas no verso 11, tem aqui Neemias assumindo o protagonismo. Ele não apenas vê que algo precisa ser feito, ele toma a frente. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Ele continua, olha, faze com que hoje este teu servo, ele está falando, Senhor, faz com que eu seja bem sucedido, concedendo-me a benevolência deste homem. Que homem? O rei. Nessa época eu era copeiro do rei. Neemias tem interesse, é quebrantado. Então peraí, beleza, eu estou quebrantado, mas peraí, deixa eu encarar o problema. Essa situação, o povo está sofrendo, o muro está destruído, porque, gente, o diagnóstico não é só de coisas físicas, pessoas também. Então ele recebe o diagnóstico das pessoas e da estrutura. E aí, tendo esse diagnóstico, ele fala, então vamos fazer alguma coisa. Porque os problemas que se apresentam para a gente, irmãos, é para a gente resolver. Já disse isso aqui, você quer que ninguém te procure para resolver problema? É só você dar errado na vida, é só ninguém olhar para a sua vida e falar assim, isso aí não vou nem pedir ajuda, isso aí tá pior que eu. Mas se você deu certo, tá dando certo na vida, é você que as pessoas vão procurar. É você que as pessoas vão pedir um conselho. É para você que as pessoas vão pedir ajuda. É para você que as pessoas vão pedir dinheiro. É para você que as pessoas vão pedir socorro. É para Neemias que esses homens vão. Mas Neemias aqui, ele sabe que ele precisa da ajuda de Deus. E aí ele assume o protagonismo e diz, Senhor, eu
preciso que o Senhor me ajude a ter sucesso. Me ajude a ser bem-sucedido. Algo precisa ser feito. Não dá para a gente identificar um problema e varrer o entulho para debaixo do tapete. Não resolve. Algo precisa ser feito, e que Neemias faz. Ele busca a Deus. Mas é ele que busca a Deus. Queridos, até quando a gente pede oração para resolver um problema, a gente pede oração para que Deus nos ajude a resolver o problema. Pastor, ora por mim. Claro. Mas vamos arregaçar as mangas aí. Pensa. Conhece alguém. Pede a Deus uma ideia. Mas assume o protagonismo. Assume o seu protagonismo, o seu lugar na reconstrução. Assume o seu protagonismo de se quebrantar diante de Deus e buscar a ajuda dele. E dizer, Senhor, mostra um caminho, me ajuda, porque senão eu não vou ter sucesso. Gente, copeiro aqui, vocês sabem disso, já ouviu outros sermões provavelmente sobre isso. Copeiro era uma função importante, ele era do alto escalão do rei, mas ele estava ali com o rei, mas se o rei não libera, mas ele chama para si, essas pessoas chegaram até aqui, o meu povo está sofrendo, tem algo que precisa ser feito, e ele toma a frente. Que problema que você está empurrando para outro, ao invés de tomar a frente? Cuidado do seu filho, é você. Seu casamento, é você que vai cuidar. Problema no seu trabalho, é você que vai ter que resolver. Mas a gente resolve pedindo ao Senhor dos Senhores: Senhor, me ajuda que eu seja bem sucedido nisso que eu estou precisando fazer. Preciso tomar uma decisão, Senhor, preciso romper com isso, preciso arrumar aquilo. Me ajuda que eu seja bem sucedido. Recapitulando, e eu quero orar com você. A reconstrução começa com interesse e quebrantamento. Você precisa querer, você precisa se interessar. Você precisa se interessar e você precisa se quebrantar. Segundo, encare todos os fatos. Amplie a visão. Qual que é a realidade? Ampliar a visão. Terceiro, ocupe seu lugar na reconstrução. Deus quer reconstruir, irmãos. Eu aproveito esse tempo que a gente está vivendo, de sonhos, de projetos, e embalado por isso, mas não apenas reconstrução do nosso templo, uma nova casa, mas reconstruir em vida é reconstruir a vida. E todos nós precisamos refazer a nossa vida. E eu sei que você tem coisas que você quer reconstruir e quer refazer. E eu quero orar com você. Irmãos, é tempo da gente orar mais. É tempo da gente jejuar mais. É tempo da gente se humilhar mais. Tenho dito aqui, meus queridos, e essa semana a gente vai se intensificar as nossas orações. Eu tenho dito, gostaria muito que as nossas reuniões de oração fossem mais frequentadas. Você vai ouvir daqui. Não adianta identificar o problema e não tratar o problema. Eu encaro os fatos. Nossas terças-feiras são mortas, irmãos. Louva a Deus, porque Deus coloca pessoas fiéis aqui. E como eu sou grato a Deus. E eu gostaria que o seu coração se inclinasse a participar. Faça um propósito no seu coração. Venha a cada 15 dias. Venha uma vez por mês. Porque Neemias começa a reconstrução antes de fazer qualquer coisa. Ele passa 4 meses orando, irmãos. Aquilo que Deus quer fazer nessa igreja, Ele só vai fazer, irmãos, à medida que a gente dobrar os nossos joelhos e clamar. Deus quer fazer uma nova casa por dentro e por fora. Eu quero encorajar você a orar mais, a jejuar mais. A gente tem sido muito abençoado com resposta às orações, irmãos. Eu compartilho aqui, peço orações, problemas
administrativos, documentos, tudo parecia que estava amarrado. Mas Deus deu vitória, irmãos. Porque terça-feira a gente orando, né, Deise? Fabiola, Rosa, Armando, Dircinha, Gabi, Daltinho, Miriam, Adelaide. Falta você, querido. Nosso alvará está em dia, irmãos, de um jeito miraculoso assim que a gente nem sabe. Fala aí, Doriva. Glória a Deus ou não? O negócio que estava enrolado para a gente ter essa planta aqui certinha. Graças a Deus a gente tem um engenheiro aqui. E foi super tranquilo pegar a assinatura da Inês, do... Como chama o rapaz? Paulo. Obrigado. Cansamos de ir naquele cartório, vai e volta. Meu Deus, essa documentação que enrola. E um dia, orando, me veio assim, fala com uma pessoa. Não vou dizer o nome dela aqui não. Depois se você quiser, se pergunta para mim. Talvez você já saiba. E aí a gente vai e fala e a pessoa dá o contato da pessoa que ia resolver o problema pra gente. Tudo certinho, irmão. Ninguém faz trambique. Eu não trabalho com trambique. Mas orando. Comecei a pedir aos pastores, vamos orar, preciso de oração, nossa igreja precisa de oração, tem muito pastor Marcos falou aqui na semana passada, nós estamos orando, tem muita gente orando por essa igreja, irmãos. Vamos reconstruir, gente, reconstruir aqui, mas reconstruir a nossa vida, as coisas andam juntas. Quero orar com você. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos ser tocados por Ti, Senhor, e sermos desafiados, ou melhor, sermos impulsionados, Senhor, a reconstruir aquilo que está em escombros em nossa vida. Senhor, o Senhor sabe das crises que todos nós aqui temos. O Senhor sabe das minhas, as que eu coloco diante do Senhor, e o Senhor sabe também da crise de cada um dos meus irmãos aqui. Aqueles que estão em casa, Senhor, às vezes não partilham com ninguém, Senhor, mas o Senhor sabe. Ajuda o Teu povo, Senhor, a reconstruir a vida. Ajuda o Teu povo, Senhor, a se fortalecer em Ti. Ajuda o Teu povo, Senhor, a ter um quebrantamento, a encarar, Senhor Deus, os fatos para poder tomar uma ação e assumir o protagonismo, Senhor. Eu peço a bênção do Senhor. Nós estamos juntos, Pai, clamando a bênção do Senhor por nós e por nossas famílias e por esta igreja, Senhor. Então, Senhor, sabendo que o Senhor é Deus que continua sendo o mesmo Deus que agiu nessas circunstâncias de Neemias, eu peço, vem de encontro ao nosso coração nessa noite, para que possamos glorificar o Teu nome, Senhor. Senhor, se aquilo que os meus irmãos estão colocando diante do Senhor, Pai, mostra uma direção, como mostraste e sempre mostra, Senhor. Mostra, Senhor, para que a vida, Senhor, rompa para a honra e glória do Teu nome. Nós Te bendizemos, porque ser tocado pela Tua presença e ser, Senhor, orientado por Ti é muito bom. Fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece o nosso coração, que é tão oscilante, tão vacilante, mas que em Ti, Senhor, nós sejamos, como de fato somos, mais que vencedores. Renova-nos pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, querido.